Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ellen e eu estou aqui para falar uma mensagem muito especial para você. Estamos tendo uma semana muito especial, a Mesa do Pai. E hoje eu vou falar um tema muito importante para os nossos dias. Um lugar à mesa para os que se sentem depressivos. Todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, são influenciados pela lei da semeadura e da colheita. Todos nós, sem exceção, já tivemos colheitas boas e colheitas más em nossa vida, períodos bons e períodos ruins. Porém, o nosso Deus é tão misericordioso que, mesmo sabendo que nós precisamos passar por essa colheita, Ele minimiza nossas dores, Ele diminui a dor que sofremos, Ele passa uma anestesia em nosso sofrimento, para que a dor não seja tão forte. A pergunta que eu faço é: quais sementes você tem semeado em sua vida? Quais sementes você tem semeado na vida da sua família, de seus amigos? Seria o caso de você estar colhendo um fruto amargo na sua vida, produto de um tempo em que não conhecia a palavra de Deus? Não se desespere. Não pense que Deus não vê a sua dor, não vê a sua aflição. Ele tem o poder de transformar a colheita mais terrível em bênção na vida de seus filhos. A história que nós vamos falar hoje é sobre alguém que tinha semeado más sementes durante um longo período de sua vida e agora estava deitado em sua cama, paralítico e com lepra. Que história triste desse nosso amigo. Em Lucas no capítulo 5, não nos fala quais foram as decisões e qual era a razão por este paralítico estar nessa situação há tanto tempo. Ele havia recorrido a muitos líderes religiosos na época, buscando alívio para o seu sofrimento e a sua aflição, mas era sem sucesso. Eles não lhe recebiam bem, eles não davam esperança para esse pobre homem que estava numa situação tão difícil. Eles até já tinham desenganado ele, dizendo que provavelmente ele não teria salvação. Se nós pensarmos, como que seria a vida desse nosso amigo que nós estamos estudando hoje, se fosse nos dias de hoje, como vocês acham que ele seria? Provavelmente ele seria uma pessoa depressiva, provavelmente ele seria uma pessoa com um quadro depressivo muito forte. O transtorno depressivo tem um potencial significado de morbidade e mortalidade, contribuindo para suicídio e a incidência e os resultados adversos de doenças. Agora, neste momento, eu vou estar citando aqui alguns transtornos depressivos que nós devemos sempre ficar atentos com nós mesmos e com os nossos amigos ao redor, com os nossos familiares. Perda de retardo psicomotor, perda de reatividade, afeto com outras pessoas, agitação psicomotora, humor deprimido, interesse diminuído ou perda de prazer de fazer atividades que geralmente essa pessoa gosta, alteração no peso, alteração no apetite, distúrbio no sono, fadiga ou perda de atividade, pensamentos recorrentes à morte e muitas vezes também pensamentos suicidas. Assim, alguns desses sintomas o paralítico tinha, inútil na vida e sem esperança de um futuro melhor. Como um leproso, esse paralítico perdera toda a esperança. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sentimentos
eram amargurados pelo remorso. Em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciaram incurável o seu mal e declararam que havia de morrer sobre a ira de Deus. Porém, o paralítico tinha uma esperança. Ele ouvira falar de Jesus, que estava realizando milagres ali pertinho dele. Ele tinha uma esperança. Ele queria voltar a ter esperança. Queria ter a paz que há muito tempo ele tinha perdido. A paz neste mundo. Quem pode nos dar é somente Jesus. Enquanto um grupo estava na casa de Pedro, pensando mal de Jesus, julgando Jesus, querendo apontar os seus erros, logo ali, logo perto daquela casa, tinha um homem que tinha esperança. Ele tinha esperança no nosso Salvador. Ele queria ser curado por ele. Em Lucas 5,17 diz: "E o poder do Senhor estava com ele para curar." A Bíblia diz que Jesus tinha o poder e a autoridade sobre o mal. Portanto, nada poderia impedi-lo de curar, fosse uma doença física, mental ou espiritual. O que mais me chama a atenção nessa história é que um grupo de pessoas que estava fisicamente ao lado de Jesus, mas o seu coração estava longe. Eles não conseguiam vislumbrar esse poder. E um outro grupo de pessoas que estavam muito perto dali, embora separado da presença física de Jesus, anelavam por esse poder transformador, a saber, o paralítico e os seus amigos. O que verdadeiramente dá sabor a uma refeição, um prato de comida, não tem tanto a ver com quem preparou o alimento, ou a receita, ou a matéria-prima, ou com os ingredientes, mas sim com o nível de fome que a pessoa tem. Muitas pessoas podem estar perto da igreja, mas estar longe de Cristo, porque elas não têm fome da sua palavra. Há outros, porém, que se sentem desprezados e mesmo longe, sentem uma fome absurda da palavra de Deus. Agora, neste momento, eu vou falar sobre os amigos verdadeiros, sobre os amigos verdadeiros deste homem que nós estamos estudando nesta noite, sobre o leproso e o paralítico. Amigos de verdade não é aquele que lhe chama atenção, que lhe convida para beber, para trair, para usar drogas, para se afastar de Deus. Amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. Amigo é aquele que te leva para cada vez mais perto do nosso Criador. Os amigos do paralítico, eles eram essa classe de amigo. Foram até a casa do paralítico, conversaram com ele, eles idealizaram uma maneira de aproximar o paralítico até Jesus. Mesmo diante de todas as dificuldades, pois a casa que Jesus estava muito cheia, eles bolaram um plano. Eles precisavam levar o seu amigo paralítico até perto de Jesus, para que assim ele pudesse dar a cura tão preciosa e tão necessária que o paralítico precisava. Por uma sugestão do próprio paralítico, diante das impossibilidades que estava se apresentando, ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de descer até Jesus pelo telhado. O sermão de Cristo foi interrompido, quando de repente eles começaram a sentir uma poeira caindo sobre eles. Alguns pedaços de palha,
E então, quando eles olharam para cima, viram 4 homens levando para baixo, pendurado pelas cordas, um homem. Ao chegar à frente de Jesus, o olhar de desespero se cruzou com o olhar perdoador do nosso Criador. Jesus leu a angústia daquele paralítico. Jesus ouviu em seus olhos a depressão, a desilusão, a tristeza e percebeu que o que mais ele buscava era o perdão de seus pecados. Jesus sabia que o paralítico, ele tinha se arrependido de todos os seus pecados. Portanto, a primeira declaração que Cristo fez foi: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que grande presente, não é mesmo, queridos irmãos, que aquele homem recebeu? Poder olhar para Jesus e receber o perdão diretamente dele. Que privilégio! Parece que uma tonelada de peso saiu de si. Para ele, a missão de seus amigos e a dele tinha sido cumprida. Encontraram a cura da sua alma. Agora ele poderia morrer em paz, esperar a morte em paz. Porém, Jesus viu a salvação daquele homem. A conclusão que nós podemos ter: o paralítico se levanta, então, dando a glória a Deus. Seu passado havia sido esquecido. Os anos de sofrimento, de depressão, os anos sem esperança já não existiam mais. Jesus havia mudado tudo. O sacrifício dos amigos, dos bons amigos, de levá-lo até a presença de Jesus havia valido a pena. Talvez você se sinta desiludido. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que tem pensamentos de não continuar vivendo, pois a sua vida tem sido muito dura. Talvez você tenha sido traído por uma pessoa que você depositou anos de amor e confiança. Deixa-lhe dizer uma coisa: se você vier à presença de Jesus, se você vier com o teu coração entregue a Jesus, Ele vai te perdoar. Deus vai te dar o alívio e a esperança que você precisa. Não fique aí prostrado, não se sinta desiludido, não pense que tudo acabou. Em Jesus nós podemos confiar e com Jesus nós podemos começar outra vez. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, faça isso agora. Se você ainda não passou pela experiência do novo nascimento e já estudou a Bíblia, tome a sua decisão agora mesmo. Se você já anda com Cristo, eu quero convidar a você neste momento para ser um carregador de esperança. Carregar outros para mais perto de Jesus e colocar pessoas diante do nosso Salvador. Que nós possamos estar cada vez mais pertinho de Jesus e que possamos tirar toda a tristeza do nosso coração e confiarmos nele, que é o nosso Mestre e Criador. Muito obrigada, tenha uma boa noite.